tá tudo bem? Tá tudo bem, é um prazer mais uma vez poder estar aqui. Todo nosso e recebê-la. Doutora Suzy, quando a gente fala explante de silicone, à primeira vista a palavra causa um certo estranhamento. Mas é mais comum do que a gente imagina, né? Atualmente tem sido cada vez mais comum. Explante é a retirada, implante é a colocação, explante é a retirada das próteses de silicone. Ao longo dos últimos anos tem havido uma tendência maior a se retirar, não mais do que pôr, a gente ainda põe bastante. Ah, ainda não inverteu. Não inverteu, Tá. mas os motivos são vários. Desde um gosto pessoal, existia um modismo no início dos anos 2000 até 2015, por aí, de próteses muito grandes, de mamas muito volumosas, e esse modismo tem caído, então Tá. o gosto... Muitas mulheres têm optado por ter as mamas naturais, Tá. com menos volume. E a gente tem duas pessoas que passaram pelo processo de explante. Uma vai conversar conosco daqui a pouco, a outra mandou o vídeo. Vamos ver. Olá, meu nome é Larissa, eu tenho 39 anos, sou professora na rede do estado do Ceará e em 2019 eu decidi remover as minhas próteses. E aí, junto com isso, eu também descobri na internet que muitas mulheres estavam fazendo o explante e recuperando a sua saúde. Eu sentia, entre muitos sintomas, além da contratura capsular, que acontecia em volta da prótese, eu sentia diminuição da capacidade respiratória, fadiga crônica, enxaqueca, queda de cabelo muito acentuada. Além dessas dores articulares que eu sentia, também tinha uma diminuição da minha capacidade respiratória. Então, em fevereiro de 2019, eu retirei as próteses e comecei nesse processo também de conscientização, de levar essa informação para outras mulheres, que a gente tenta aí nesse caminho conscientizar para que as pessoas e as mulheres, a sociedade como um todo, tenham esse despertar de que as próteses de silicone, elas podem, sim, de acordo com muitos estudos científicos, elas podem vazar ao longo do tempo no nosso corpo, mesmo sem ter ruptura, e podem ocasionar diversos sintomas e diversos problemas de saúde. Então é isso. Muito obrigada pelo A espaço. pessoa mudou de ideia ou pode ser uma indicação médica. Sim, existem algumas indicações médicas, mas existem alguns pontos que ainda não estão bem esclarecidos. Então, a gente considera que existe um grupo de mulheres que, na prática, observaram melhora de uma série de sintomas, inclusive estes que ela relata, mas as sociedades médicas, da qual eu faço parte, e na minha vida diária, eu sigo as recomendações à luz da ciência. Perfeito. Embora, na prática, a gente veja uma série de melhorias. Eu tenho pacientes, eu não tenho nada contra fazer o explante, mas ainda não temos trabalhos científicos rígidos, rigorosos, que a gente possa recomendar essa retirada indiscriminadamente. Então, existe sim, a gente tem que respeitar esse ponto de vista, a gente tem que acolher estas pacientes, até porque a ciência é uma coisa dinâmica. Então, muita coisa que às vezes a gente considera que é visto não cientificamente, cabe a nós, médicos, estudarmos e aí tornarmos ou não um conhecimento científico. Então, existem sim, o silicone não é definitivo, não existe. Existe, inclusive, assim, um certo trocadilho que atrapalha, porque algumas pacientes me procuram pedindo a prótese definitiva e ela não existe. A gente sabe que é um corpo estranho, que em algum momento vai precisar ser trocado e isso precisa ser bem esclarecido. E a troca varia de acordo com a pessoa ou de acordo com a prótese? De acordo com a pessoa. Não existe uma data prevista para trocar. Mas sendo um corpo estranho, a gente sabe que em algum momento essa prótese precisará ser trocada. E quando que a gente sabe que é o momento? Toda mulher, tenha ou não prótese de silicone, ela precisa fazer o acompanhamento. Essa prótese, ao longo do tempo, ela pode romper sim, tá? Não é esperado precocemente, Mas é uma possibilidade. mas ela pode, ela é um corpo estranho, ela é um material. E ela pode e vai formar uma cápsula ao redor dela, que se chama cápsula de prótese, que ao longo dos anos, essa cápsula vai sofrer deformidades e vai deformar a prótese também. Então, a cápsula é como se fosse uma proteção. O nosso corpo isola o que é prótese do que é nosso. Isso é previsto e bem estudado. O que mudou nos últimos anos é que descobriu-se de fato, e isso tem comprovação científica, um tipo de linfoma, que é um tipo de câncer, que dá na cápsula da prótese. É uma incidência muito baixa,
Não é uma coisa, uma pandemia, uma coisa desse tipo, mas existe. E se sabe também que ao longo dos anos vai ter essa contratura, que é uma doença benigna, é uma alteração benigna. Fora isso, a prótese está sujeita à ruptura? Sim. E há de se respeitar e considerar, eu valorizo qualquer queixa de paciente. Se ela me fala, a maioria das pessoas que me procuram pedindo explante chegam muito convictas. Então é meu papel dar a ela o direito que ela teve de querer pôr a prótese, perfeito, doutora, esclarecendo os prós e os contras, os riscos e benefícios, eu dar a ela o direito de retirar a prótese. O que eu não faço e não posso é dizer, realmente a senhora está com uma bomba tóxica e a senhora vai ter um problema grande. Sim. Então, se isso se consolidar cientificamente, vai virar uma rotina. Mas realmente, cada ano eu tiro bastante prótese, cada ano vem aumentando. E tem acontecido um senso muito interessante. São pessoas que já puseram quando eram mais jovens, trocaram a primeira vez, porque antigamente a prótese tinha uma durabilidade menor. Você, quando punha a prótese, você já dava a data dela vir trocar. Exatamente. O que mudou foi isso, então ela não tem validade. Enquanto ela estiver bem, tem que acompanhar. Você acompanha. Essas que estão aí são as mais modernas? Essas são a última geração de prótese e são perfis diferentes. Então, até foi me pedido para mostrar qual era a tendência antigamente. Exatamente. E qual é a tendência atual. Então, Perfeito. Antigamente, há uns 10, 15 anos, se punham próteses maiores. Isso é uma tendência, não que hoje ninguém ponha mais. E hoje as pessoas buscam mais naturalidade. Eu sempre fui favorável se você quer melhorar a sua mama, mas você tem seu próprio tecido e ele é viável, por que não trabalhar nele? Então, eu sempre fui contra a tendência de tirar a mama, uma mama saudável, uma mama adequada, para substituir por uma prótese. Sempre houve essa conversa com a paciente? Sempre houve. Agora, tem pessoas, por exemplo, que perdem 70, 80 quilos, que não tem nada mais do que a pele. Ou pessoas que, por um motivo de doença, precisaram amputar a mama, remover a mama. Existem outras opções de reconstrução, sim. A gente também oferece. Eu acho que tem que haver sempre uma clareza. A prótese eu não considero como uma vilã, ela tem sua utilidade, mesmo as pessoas que puseram, a sua grande maioria em algum momento da vida foram satisfeitas e felizes com as próteses. Mesmo as pessoas que têm problema, às vezes os sintomas se confundem. Vou lhe dar um exemplo importante. Uma pessoa me procurou semana passada e me falou, meu cabelo está caindo, eu estou com dor nas articulações, a perda de libido, etc. Mas essa pessoa está entrando na menopausa. Quem garante que esses sintomas são da menopausa ou da prótese? E eu não posso assumir de tirar a prótese e dizer, vamos tirar que a senhora vai ficar boa de tudo isso. Então, eu sempre enxergo os dois lados da moeda. Qual foi o seu caso? Amanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Obrigada Eu te acompanho há anos. Que alegria estar aqui. Que alegria te receber. Muito obrigada. A gente tem já estudos que comprovam que 98,8% das próteses, independente de estar rompida, ela vaza, que é chamado gel bleeding. Então, assim, é muita coisa. A gente sabe, dentro do gel tem partículas como platina. São partículas altamente tóxicas e cancerígenas, né? Então, assim, tendo algo dentro, assim, desse corpo, do nosso corpo, imagina, eu falo que se platina fosse bom, a gente tomava no café da manhã como café, né? Então, assim, são coisas que, acredito eu, e eu falo isso por experiência própria, como a Lari também, a Lari foi essencial nesse processo para descobrir sobre a doença de silicone. Você tinha? Eu coloquei em 2006 a primeira vez e nunca foi me alertado os riscos que o silicone poderia causar, é só os riscos de uma cirurgia. Eu lembro muito que quando eu assinei era o que poderia acontecer no caso da cirurgia e nunca do silicone. Então, essa conversa que a doutora Suzy não houve? Não houve. Em 2006 não houve. E, inclusive, em 2006 foi quando a Anvisa e a FDA, que é a Anvisa lá dos Estados Unidos, ela liberou novamente a colocação das próteses, porque ficou muitos anos proibido por conta de todas as doenças. Tá. Tem um escândalo lá, eu não lembro a marca, mas foi bem complicado. E aí eu coloquei e adolescente, 20 anos,
com aquela adolescente, aquela jovem, insegurança que a gente tem. A gente via na TV, não tinha tanta internet, a gente via na TV só aquelas mulheres com seios grandes, e você começa a olhar, começa a querer ficar igual. Então eu coloquei uma prótese super grande na época, foi 340, e até então... E ficou feliz? Ficou feliz? Pior que não. Porque o médico falou que tinha que ser daquele tamanho, era muito grande, pesava muito, eu ficava com cortes aqui, porque era muito pesada. Eu comecei a andar um pouco. Você não esperava pesada, que aquilo fosse ser daquele tão tamanho? pesado, né? E aí, enfim, fui ficando, né? Porque é uma cirurgia cara. Depois era a história de que tinha que trocar a cada 10 anos. Eu tive um acidente de carro muito feio, a minha prótese girou e deu contratura. Aí eu fui... A médica falou, tem que correr para trocar porque tá rompida. E, na verdade, não estava rompida. Eu troquei, ela fez uma mastopexia sem me informar. Quando eu acordei da cirurgia, ela falou, achei melhor tirar a pele também. Que a mastopexia, né, doutora, se eu estiver errado, é o quê? Retira o excesso de pele, né? Então, ela tirou, colocou uma de 300 e só me informou quando eu acordei. E também, novamente, essa outra médica não me informou dos riscos de silicone e, muito pelo contrário, disse que a prótese era vitalícia, que eu nunca mais precisava trocar. E é isso que eu tento falar. Não existe, né, doutora? Amanda, foi a primeira coisa que a doutora Suzy falou. Não existe. Mas espera lá, por que num acidente de carro sua prótese virou? Eu acredito que foi pelo cinto de segurança, a pancada foi muito grande, ela deslocou do lugar. Que é outra situação que a gente não imagina que possa vir a acontecer, né? Eu vou pegar aqui para mostrar o que acontece às vezes. Quando a gente põe a prótese apenas sem tirar a pele, que muitas vezes não é necessário, ela fica num lugar que a gente chama de loja. Você confecciona um espaço, chama de loja e coloca essa prótese. Quando a mulher tem filhos, ou emagrece, ou mesmo envelhece, essa loja às vezes se amplia. O corpo muda. Eu sempre falo, gente, a prótese não vai para as costas, a prótese não vai sair do lugar. Mas o espaço dela aumenta e um acidente, hipoteticamente, o cinto deve ter mexido e a prótese faz isso. Então virou? Então ela vira assim. Ao contrário. Não é todo mundo que isso acontece. Ela girou, mas eu não sabia que eu já estava com o princípio de contratura. Então piorou. Eu sentia muitas dores musculares só em um lado. E foi a minha primeira prótese. Então eu coloquei pela axila. Então foi muito mais fácil, né, colocar. Já a segunda não. Aí você colocou a segunda? Coloquei a segunda. E daí eu brinco que eu falo que foi ladeira abaixo a minha vida, porque até eu colocar a primeira, eu comecei muito no engorda, emagrece, sintomas assim que eu não associava ao silicone. Eu achava que era estilo de vida, ou meu pai tinha falecido há pouco tempo, eu achava que podia ser emocional. Com essa prótese que eu coloquei em 2014, que ela fez a mastopexia, colocou uma menor, eu comecei a ter sintomas assim, que sempre que eu ia ao médico, ou era, ele falava que era o estresse, ou qualquer outra coisa, porque os exames sempre alterados, queda de cabelo, fadiga crônica. Ninguém suspeitou que pudesse ser a prótese. Hipoglicemia, eu desenvolvi moscas volantes, tudo que meu nariz não parava de escorrer, dor de garganta recorrente. Amanda. Eu comecei a ter processos inflamatórios pelo corpo todo. Porque é o que a doutora falou, independente de quem você colocou hoje, amanhã vai formar a cápsula, né? Porque o nosso corpo, ele fala, opa, o que é isso aqui? Deixa eu cuidar desse corpo, eu vou proteger. Me proteger. Só que ele começa a te dar processos inflamatórios, porque ele está tentando sair. Não tem para onde sair. E aí eu comecei a ter... Você passou a ser outra pessoa. Sim. Fadiga crônica. Toda vez que eu acordava, parecia que um caminhão passou por mim. Eu tomava remédio para dor de cabeça todos os dias. Menina, e como é que você descobriu que era prótese e como que você resolveu, Amanda? Eu descobri, na verdade, foi as minhas seguidoras, porque eu acabo dividindo alegrias e tristezas na rede social, né? Eu falo que é a vida real mesmo. E eu tava já com uma contratura muito grande, eu sentia muitas dores nas mamas, principalmente no período pré-menstrual. Então, eu peguei, esse é o vídeo, essa é a cápsula que fica em volta da prótese. Da prótese. Né? Isso. E aí, eu fiquei afastada das redes sociais por um tempo e começaram a Acharam estranho. Cadê a Amanda? Dia lá. E eu peguei e desabafei. Eu falei, gente, tá acontecendo isso, eu não sei mais o que fazer.
Eu tinha ido num médico, ele falou que era coisa da minha cabeça, que eu precisava estar de prótese, porque sem prótese eu ia ficar feia, masculinizada. Bom, aí tem uma gama de profissionais e profissionais como em toda quando a mulher vai procurar, a Amanda, doutora, mais que eu vai saber, ela já está com uma insegurança. precisa reforçar. Exatamente, eu saí de lá acabada, achando que era coisa da minha cabeça. E aí começaram a me mandar os perfis da Lari, do explante de silicone, perigos do silicone. Eu devorei, eu vi artigos, fui lendo, fui falando foi se com encontrando. meninas. Quando eu li, eu falei, gente, é isso que eu tenho. E eu falei, eu não vou arriscar, eu quero minha saúde de volta, eu quero... Então, assim, a primeira e a segunda vez foi por estética, só que a terceira foi por saúde. E aí eu fui com medo, porque quando o doutor que me operou, o doutor William Witkawa, maravilhoso, quando ele me passa a falar tudo de errado que pode dar, diferente das outras, era tudo lindo nas outras. Ai, vai, como se fosse trocar de roupa. Exatamente. E a gente sabe que uma cirurgia não pode ser banalizada. Faz quanto tempo que você resolveu o problema de E vez, aí, em Amanda? agosto, eu descobri de 2020, em dezembro eu tirei. Em plena pandemia. Eu precisei de uma liberação, porque eu fui para Curitiba e eu falava, eu preciso tentar recuperar minha vida, minha saúde. Eu queria muito. E aí, e a maioria das mulheres explantadas relatam isso. Quando eu acordei, parecia que eu tinha tanto ar, parecia que estava... O peso, porque ele faz um peso na sua caixa torácica. E tem também o peso psicológico. Também, eu não sabia como ia ficar. Eu falei, olha, pode ser que dê tudo errado, que fique horrível. Mas eu quero. Eu quero. E aí, eu acordei muito bem. No dia seguinte, quando eu abro pra ver, eu até me emociono. Eu me achei tão linda, que eu falei, é aquela menina de 18 anos. Por que eu fiz tudo isso? E a gente entende que eram outros tempos, poucas informações, muita pressão estética que a gente sofre. E de lá pra cá, minha vida é outra. As minhas amigas falam que aquela Amanda era outra. Minha disposição voltou, nunca mais fiquei doente. E também eu acho que procurar mais que uma opinião, né? Buscar informação porque hoje a gente tem acesso, né? Buscar informação confiável. Foi no médico, vai no outro. Não, mas espera aí, eu ouvi dizer que tem os riscos, né? Porque uma boa orientação é o começo para qualquer processo. E que a doutora falou é muito interessante, porque às vezes a mulher vai achando que precisa porque falaram, né? Porque será tem alguém que aponta alguma coisa de errado no nosso corpo que não tem. E ela colocar essa orientação, né? Às vezes, não sei se já aconteceu, de mulheres que desistiram, de falar, não, é verdade, não preciso. Mudei de ideia. E não tem essa necessidade, né? A indústria que impõe isso, né, na mulher. Tem perguntas do pessoal de casa, tanto para Amanda quanto para a doutora Suzy, já vem um minutinho. Porque é sempre muito bom a gente ouvir os dois lados da mesma história e nada como alguém que passou por alguma coisa para a gente falar, nossa, olha, porque o depoimento de alguém que vivencia tem um impacto maior do que qualquer matéria e tal. Se todos os cuidados forem tomados, se a Amanda senta com uma médica e fala, olha, pode acontecer isso, e ela decide colocar. Qual é a orientação que a gente espera que o profissional dê? Existem os riscos e os benefícios. Eu queria até pegar um pouquinho do gancho da Amanda, Por que favor. eu achei que foi muito importante o depoimento dela. Muito mesmo. Mas ela deu 2 pontos que eu acho muito importantes. Primeiro, o diagnóstico dela foi de exclusão. Ela tinha essa série de sintomas que são comuns a várias doenças e ela não tinha nenhuma outra coisa, então atribuiu a prótese. É assim, não existe um exame que fala, olha, a sua prótese está causando isso e você tem que tirar, tá? Porque existe uma certa confusão. E o segundo ponto, que eu acho que é a mesma responsabilidade que nós temos de esclarecê-las, quanto à colocação, que eu falo até que é um casamento, você vai lidar com essa prótese. É um bom exemplo, né? Um casamento mesmo. A gente tem de prestar quando vai tirar a prótese. Porque está havendo também um pouquinho de confusão, que as pessoas acham que do jeito que foi fácil pôr, porque pôr prótese é muito fácil, é fácil tirar. E não é? Mas não. Nem todo mundo É mais difícil. está preparado, como a Amanda, para abrir o sutiã depois da cirurgia e ver que não necessariamente ela é a pessoa que era antes de pôr a prótese. Porque ela envelheceu, passou a sobrar pele, tem menos glândula. Então não é assim, pôs, ficou lindo, tirou, voltou a ser pequeno, mas está bem. Não. Gordura não substitui prótese, que andam dizendo por aí que é muito simples, tira e põe gordura. Não. Existe um limite de gordura, a textura da gordura, a consistência da gordura é diferente.
Existe sim uma perda, uma pessoa que gosta de ter mama grande, que tem colo, que gosta de ter o colo, ela vai achar diferente, a menos que ela tenha convicção que é uma troca. Tá. Então, é muito importante essa fala da Amanda. Como Demais. ela, existem várias pacientes, inclusive pacientes minhas, que falam que mudaram de vida. Mas eu não posso assumir o papel de dizer para todo mundo tirar a prótese, porque a prótese vai causar isso. Perfeito. Fora que, mesmo as pessoas que têm convicção que existe a doença do silicone, que é uma doença que ainda não foi registrada, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Americana, a Sociedade Brasileira, ainda não reconhecem como uma doença. Não é que não existe. Ainda não reconhece está como oficializada. Não Ficou tem um claro, quadro doutora. clínico definido. Ficou claro. Ainda assim, a gente tem que esclarecer. Tá. E com relação à estética, cada vez mais, não é no embalo, seja um simples procedimento estético ou uma cirurgia, né? A gente vai no embalo, a gente vê tanta gente, principalmente jovem, indo no embalo, não é bem assim. A Ivana faz a seguinte pergunta: eu acompanho anualmente com exames a minha prótese de silicone, mas coloquei há 14 anos. Neste caso, é indicado tirar? Existe data de validade? Que foi o que você trouxe, né? Que muita gente achava que eram 10 anos. Não existe data de validade, mas ela vai em algum momento precisar ser trocada e isso precisa ser dito. Principalmente se é colocado numa pessoa jovem, ela vai viver muitos anos, a prótese vai viver muito menos que ela. Agora, é muito comum, por exemplo, uma pessoa numa idade mais avançada, nem pensando em doença nem nada, mas fala: doutora, como você me falou que em algum momento eu vou ter que trocar? Eu tenho 70 anos, eu não quero trocar mais para frente, então eu prefiro não pôr. Mas é sabido que um dia vai precisar ter que trocar. Então a Ivana tem que fazer o que ela faz mesmo, acompanhar anualmente. E você sabe que lá nos Estados Unidos, a FDA, ela obrigou agora, as caixas das próteses, ela vem com uma tarja preta, que significa risco de morte. E quando o profissional vai sentar com a paciente, ele tem que fazer um checklist falando tudo o que vai acontecer. É protocolo. O médico assina, a paciente assina, se quiser, e aí sim coloca. Então, assim, aqui no Brasil a gente ainda não tem essa forma, mas eu acho que é muito esclarecedor, porque às vezes a mulher, ou até a menina, ela chega porque uma amiga fez e tá tudo lindo. Ela não quer ouvir os contras. A gente não quer ouvir. E eu falo, eu como a Amanda lá com 20 anos, eu falei, se der errado, depois a gente vê. Isso. Porque a gente tem essa cabeça, né? E a doutora falou uma coisa importante. Diariamente as mulheres me procuram. E aí eu falo, se você não está preparada, procure uma terapia. Procure, porque assim, eu, graças a Deus, eu me identifiquei, eu me senti bem. Mas tem mulheres, eu falo, minha mãe tem prótese, minha mãe fala, eu tô assim, tô toda errada também, mas eu tenho medo, eu não quero me ver. Que é o caso que a doutora Suzy falou. Então, é muito complicado, a gente não tá lidando só com a saúde. Eu falo que, às vezes, a vaidade e a saúde nem sempre ela consegue acompanhar, andar juntas. Você tem que acabar fazendo uma escolha. Eu optei, neste momento, pela minha saúde e tô muito feliz. Mas linda. Muito obrigada. E é muito importante esse alinhamento de expectativa. E a decisão é individual, não adianta, não tem a regrinha. A Denise, 13 anos atrás, eu fiz uma reconstrução mamária junto com a cirurgia de câncer de mama, que a doutora mencionou. Semana passada estava com muita rigidez e dor. Descobri que estou com rotura extracapsular. Eu tenho que tirar essa prótese com urgência. Obrigada, Denise. Ela tem que tirar, sim, essa prótese. Não é urgência ao pé da letra, mas com a maior brevidade possível, tá? Os estudos que trabalham com a hipótese de doença autoimune falam isso que a Amanda falou, que existe um negócio chamado bleeding, que é uma coisa, até certo ponto, que vai acontecer nas próteses, que é o vazamento, extravasamento de pequenas partículas de silicone, mesmo com a prótese íntegra. Então, pode ocorrer pequenos vazamentos, às vezes ele vai até para o gânglio. Até aí, é uma doença benigna. Porém, quando ela rompe, não tem muita opção. Ou troca, mas precisa tirar. Ou põe outra ou fica sem, mas tem que tirar. Fica sem, ou precisa tirar. Tá. Mais uma. Alguma coisa caiu. Vabor. Tenho 53 anos e há 17 tenho prótese. Os meus seios caíram um pouquinho. Preciso trocar? Não necessariamente. Mas veja, se ela já for mexer nas mamas, ela vai fazer uma cirurgia, porque ela acha que a mama está caída e tem uma prótese tão antiga, eu já trocaria. Porque
está mais perto do momento. Não existe um ano predefinido, mas a gente sabe que entre 17 15, anos, tá bom. 20 anos vai precisar trocar. No caso da Vabor, ou ela substitui ou ela fica sem. Mas é aí ela vai importante... precisar fazer uma suspensão, tirar. Se ela já está caída com a prótese, imagine que quando a gente sacar essa prótese, tirar essa prótese, vai sobrar mais pele ainda. Vai naquele caso que a Amanda falou e que a doutora citou. Então, assim, caso ela não queira colocar outra, ela tem que ter ciência de que se não fizer nada, vai ficar Flácida. diferente. Ela pode também fazer a mastopexia em si, sem a prótese, para dar uma levantada. E eu também achava que a prótese deixava o seio ali em pé para o resto da vida. Eu só esqueci que existe a gravidade no mundo, né? Também caiu. A minha primeira prótese cedeu, era muito grande, cedeu muito. Ficou assim, muito caída. Eu falava, Eu achava. Cadê aquele sonho? Eu achava que ia ser para sempre. Eu também, mas não. Cai. É corpo, né, gente? É Eu corpo. A sempre gravidade é falo, cruel. a prótese deixa a mama preenchida. Então, você nunca vai ficar sem mama se você tem uma prótese ali dentro. Agora, se Mas cair, não vai ser deixa a mama firme. Ajuda até certo ponto na firmeza, Sim. porque uma mama muito vazia, ela tende a Tá cair. preenchida, Mas né? garantia, é outra garantia que não deveria ser dada. Se você pôs prótese, sua mama vai ficar linda para sempre? Não. É que às vezes, doutora Suzy, assim, para quem é leigo, às vezes, quando o profissional omite, a gente deduz o que a gente quer. Porque Então a gente deduz que vai a gente ficar procura Pamela um Anderson médico para sempre. Porque a gente confia a nossa vida nele. Então, se a É. gente pensa, foi ele que estudou tudo. Se ele não passa isso para nós, A gente nem desconfia. jamais. Tem mais uma pergunta da Patrícia. Esse tipo de problema com a prótese pode ocorrer com mais frequência com quem tem doença autoimune? Esse tipo de problema que a Amanda descreveu e que eu falo sempre está sendo estudado, não está sendo negligenciado, seria uma doença autoimune. Doença autoimune é aquela que o seu organismo forma anticorpo. Mas por que ele formou em Amanda e não formou na mãe, que deve estar bem, ou em outra pessoa? Boa. Porque existe uma tendência pessoal mais um fator desencadeante. Isso não só para prótese. Então, estudam essa doença. Em inglês, a síndrome é ASIA, A-S-I-A, que é síndrome induzida por adjuvante. Qualquer corpo estranho, que seja uma vacina, que seja um metal de uma tatuagem, que seja uma prótese de outra localização, é um adjuvante, um corpo estranho, e pode causar uma reação. Então, quem tem já de base doença autoimune, aí sim, independente disso, eu sempre pedi um acompanhamento especial, se faz acompanhamento com reumatologista, ou Quer é dizer, uma é um cuidado redobrado. redobrado, porque esse organismo já é um organismo que tem uma defesa exagerada. Ele não aceita qualquer coisa. Então, se a pessoa não estiver compensada, ou seja, doença autoimune compensada, você está bem. O médico que lhe acompanha permite, autoriza, normalmente é um reumatologista ou um dermatologista. Tem alguma coisa contra? Não. Recentemente mesmo eu operei uma médica, eu pus uma prótese, ela tem uma doença autoimune, mas está sob controle e aceitou. Então eu acho que no final de tudo isso aqui, a grande discussão é esclarecer, dar o direito do paciente de ser esclarecido, de opinar. Felizmente, cirurgia plástica é uma das que o paciente tem mais direito de opinar, se quer grande, se quer pequeno, se quer mexer, se não quer, se quer aceitar, e decidir com parcimônia. Não existe unanimidade. Não acho que todo mundo que tem prótese tem que tirar, não acho que todo mundo tem que ter prótese. Não tem regra. Não acho que essa doença não existe, nem tampouco sei o que está por vir. Tá. Mas eu garanto que está sendo estudado e que tudo que for comprovado tem que ser seguido, sim. Perfeito. Amanda, você é empresária e influencer, né? Exatamente. Eu tenho minha linha de skincare, a New Eyes, e também trabalho com as redes sociais. E você está no Instagram como? Meu Instagram é meu nome, Amanda Degedian. Então, não falei de medo. É complicado, tem que deixar aí o arroba para vocês. Mas lá eu falo sobre o explante, eu mostro a minha vida, as mudanças, aconselho bastante as mulheres, porque eu falo que precisa ser esclarecido, conversado. E já que eu tenho esse alcance tão grande, por que não informar? Concordo plenamente. E o seu sobrenome é armênio? É armênio, sou armênia. Você conhece uma comunidade armênia de Osasco? Ah, sim. Lá tem muitos armênios. Que legal, prazer em recebê-la, Prazer é viu? meu. Doutora Suzy, as considerações finais, né? Como médica, como uma médica consciente, sempre aqui uma fonte de informação segura pra gente, doutora Resumindo Suzy. o que a gente falou, Isso. Conversem com o profissional que você vai ser operado. É válido conversar com pessoas que tiveram experiência, conhecer todos os lados
E uma coisa importante, mulher com prótese ou sem prótese, ela tem que cuidar das suas mamas, fazer os exames periódicos e cuidar do seu organismo. Um sintoma estranho, um nódulo novo, um aumento súbito, são sinais de alerta. Então, não pode se negligenciar, mas também não pode existir também uma paura, um exagero, um pânico. Eu tenho uma prótese, eu estou condenada. Então, eu acho que o bom senso, né? Tem casos que vão ser necessários, como a gente está presenciando, outros precisam ser melhor estudados. Tá. No caso de buscar informação segura, o Conselho Regional de Medicina. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem se interessado bastante. A Sociedade de Reumatologia tem se interessado bastante. E mesmo os órgãos internacionais como a OMS e a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. E o Instagram da doutora Suzy é Suzy Vieira, _C Plástica. Suzy com ZY, Suzy Vieira, normal, _C Plástica. Muito prazer. Obrigada por ambas. Eu que agradeço. Só mais um recadinho. Por favor. Eu participei de um documentário, chama Explante o Filme. Lá tem os maiores especialistas, médicos também da sociedade, e é super bacana para quem tiver mais curiosidade assistir. Tem no meu canal no YouTube, mas se pesquisar no Google é Explante o Filme, é bem legal. Perfeito. Muito obrigada, ambas, porque é um assunto espinhoso e que a gente precisa compartilhar com muita gente. Mas isso que é importante, ouvir os dois lados. Exatamente. E que existam mais médicos como a doutora que conversem e que expliquem mesmo e passem a realidade. Concordo. Muito obrigada. Muito obrigada. Prazer em recebê-las, viu?